Olá pessoal, bem-vindos para esse sexto e penúltimo episódio desse lindo serial de Alquimia Pessoal com o Fernando Machado. Hoje a gente vai conversar sobre proteção e expansão do campo. No último episódio a gente conversou sobre os ataques e as influências negativas que podem vir do externo, né, que podem nos afetar. Então exatamente por isso a gente hoje vai ver algumas ferramentas para nos proteger dessas energias e expandir o campo. Começando com uma que todo mundo conhece, mas provavelmente não sabe quanto é eficaz, né, Fê? Isso. Primeiro enfatizando, né, essa importância. No último episódio a gente falou sobre a importância de blindar o campo, a gente usou até algumas situações cotidianas, eu falei do amigo, né, do café, usei o nosso exemplo. Enfatizando, né, que não é o amigo necessariamente que é o ser de baixa frequência. Os seres, as inteligências de sombra de baixa frequência se utilizam de expedientes para nos afetar. E isso pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um filme, pode ser... Enfim, podem ser coisas muito mais pesadas, mas é muito mais cotidiano do que a gente pode imaginar, né? Aí a gente falou um pouco sobre a importância disso, né? Dessa blindagem e o que a gente pode fazer efetivamente para blindar esse campo, né? Blindar é uma palavra bem pesada, né? Porque é um pouco difícil a gente nos tornar assim, completamente invulneráveis, mas é possível sim a gente se manter num alto padrão de proteção. Então assim, eu vou falar das primeiras coisas que a gente precisa fazer para se manter livre dessas interferências, tá? Astral elevado, alegria, gratidão, riso, música, dança, conversas elevadas, né? O que a gente precisa entender, e eu já falei isso no outro episódio, seres de baixa frequência são tão inteligentes quanto seres de alta frequência, só que são de baixa frequência, né? Não são menos inteligentes por conta disso. E inteligência, ser de baixa frequência, ser de sombra se alimenta de quê? Se alimenta de angústia, de tristeza, de melancolia, de raiva, de ódio, de ira, de julgamento. Ser de luz se alimenta de quê? Se alimenta dele mesmo, ser de luz. Mas ele se sente atraído pelo quê? Alegria, gratidão, bênçãos, amor, amorosidade, conversas elevadas, luz, né? Então, onde existe um ambiente de baixa frequência, de sombra, isso se reflete no lugar mesmo. Um lugar muito sombrio, muito sujo, desorganização, um ambiente desorganizado, sujo, mal cheiroso, com pessoas que ali estão julgando, resmungando, brigando. É um convite para os arcontes, né? Para os seres, para as energias de baixa frequência se estabelecerem naquele lugar. E aquele lugar pode ser o meu lugar, a minha casa, o meu lar, o meu campo, né? E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais alto astral, alegria, amorosidade a gente emanar da gente mesmo e a gente impregnar no nosso local, na nossa casa, no nosso escritório, mais visitados e frequentados nós seremos por seres de luz, energias de alta frequência, tá? Então assim, é uma ciência exata quase, tá? É que a gente não consegue estender o nosso olhar para isso, né? Tem uma cena do filme, quem já viu o filme A Profecia Celestina vai recordar dessa cena, que no final eles fazem uma roda e eles conseguem elevar tanto a vibração que eles se tornam invisíveis para os soldados que ali naquela cena representam o mal, representam a sombra, né? E aí eles ficam completamente invisíveis. Aí uma menina aparece lá fora da roda, que era da turma deles. Aí uma da roda entra na energia do medo, baixa a frequência, e na hora ela se torna visível, né? E aí o guarda, a sombra, consegue enxergar ela, que não conseguia enxergar alguns segundos atrás. Então isso é uma analogia perfeita que foi feita naquele filme, para mostrar que quando a gente eleva frequência, eleva vibração através da alegria, da paz, da gratidão, nós nos tornamos literalmente invisíveis para as forças da sombra. Capa de invisibilidade do Harry Potter, a gente pode ter uma dessa. É a alegria, é a gratidão, é a paz, é a luz, né? E dentro dessas ferramentas, né, que a gente tem, essas são bem internas, né, atitudes internas que a gente pode ter, e tem uma que é mais ritualística. Então, todo mundo conhece, mas provavelmente não sabemos qual que é o poder que realmente ela traz. Então, sim, isso é que a gente falou agora, é uma conduta, né? Conduta, é coisa de dia a dia, comprometimento com esse estado de ser, de consciência. Mas sim, existem fórmulas
trabalhos ritualísticos que podem ser feitos com o objetivo de proteger o campo. Eu vou falar de uma delas aqui, eu falo em várias delas no curso, né? No Alquimia Pessoal, eu passo várias dessas ferramentas que são extremamente eficazes, mas não dá pra gente passar tudo aqui. Eu vou passar uma delas que eu sei que vai gerar polêmica, porque é polêmico, né? Porque todos nós aqui já a maioria, 99% das pessoas fez muito isso e ainda faz, talvez, que é o sinal da cruz, né? O sinal da cruz, como a gente faz ele hoje. Primeiro vamos entender o que é o sinal da cruz, né? O sinal da cruz é um símbolo de proteção, é um símbolo cósmico de proteção que remete a 5.000 anos antes de Cristo, né? O sinal da cruz, que foi criado em essência, o verdadeiro, com o objetivo de proteger, que simboliza a verdade vertical, céu, com a verdade horizontal, terra, né? O divino com o terreno, que se cruzam no centro, e o centro é o coração, é o cardíaco, né? Esse sinal simboliza o bem, simboliza benevolência, simboliza proteção, força. Então vamos lá primeiro para o significado dos termos que a gente utiliza ao verbalizar, né? A gente faz em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, certo? Primeira pegadinha está aí, né? O sinal da cruz cósmico verdadeiro, que foi criado lá 5.000 anos antes de Cristo, ele não tinha esses dizeres. É em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Isso coincidiu com a entrada da era patriarcal, que era um sistema era matriarcal, e na entrada da era patriarcal, onde imperou o materialismo, a força, a imposição, foi suprimido a mãe dessa equação, por dois motivos principais. Primeiro, tira o poder da mulher, que esse era o grande objetivo, subjugar a mulher, o feminino, né? E outra, nós homens, quando acionamos através de um símbolo magístico, de um símbolo sagrado, a mãe, nós ativamos a energia do feminino dentro de nós. E aí eu não estou falando de sexo, eu estou falando de energia feminina e energia masculina, né? Nós ativamos a energia do feminino, que é a intuição, que é a amorosidade, que é a benevolência, sensibilidade. E um homem empoderado do seu masculino, se ele ativa essa energia feminina, ele se torna incontrolável. Então foi o famoso mata dois coelhos com uma paulada só. Tira o poder da mulher e impede o homem de acessar o seu poder feminino, né? E vamos para a segunda pegadinha. Pouquíssimas vezes eu vi alguém fazer um sinal da cruz na sua simbologia, na sua geometria correta, né? Que é em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, né? As pessoas fazem Pai, Filho, Espírito Santo. É isso que elas fazem, né? E nós fomos ensinados assim e nunca fomos corrigidos, né? Quando a gente faz isso, a gente inverte a simbologia. Quando a gente inverte uma simbologia, a gente tem a mesma força, o mesmo poder magístico daquele símbolo, só que na polaridade inversa, porque nós estamos invertendo a simbologia. No caso da cruz cósmica, que é um símbolo de benevolência, de proteção, de amor, de poder, quando a gente inverte a simbologia, a gente mantém a força, a gente mantém o poder, porque é um símbolo extremamente poderoso, só que a gente vai para outra polaridade, o inverso, que é mal, morte, violência, sombra, medo. Eu não vou encorajar ninguém a ver filme satânico, mas se alguém já viu um filme satânico sabe do que eu estou falando. Em todas as cenas, nos cômodos vai ter uma cruz invertida nas paredes, nos cantos, porque é um símbolo do mal, é um símbolo da sombra, literalmente. E isso é feito dentro das igrejas o tempo todo, e as pessoas nunca são corrigidas. Por quê? Porque isso vem histórico agora, que a igreja está se abrindo para novas verdades, está se dobrando a nova era, a era da luz, e é maravilhoso, só que nós ainda estamos ignorando coisas que são profundamente importantes para o nosso dia a dia. Então isso aconteceu com o sinal da cruz, isso aconteceu com a suástica budista, que Hitler inverteu e criou a suástica nazista e ganhou o mesmo, e manteve o poder, só que criou um símbolo de destruição. Isso a gente está falando de simbologia sagrada, estamos falando de geometria, estamos falando de símbolos magísticos, que tem uma preponderância assim, imensa no nosso dia a dia, quando a gente utiliza com sabedoria
e sabendo o que a gente está fazendo, com consciência, né? Porque se a gente faz de qualquer jeito, a gente pode cair na força sombria do símbolo. Força oposta. Então, para repetir assim, vai ter aqui embaixo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo esse sinal, sim, esse é um sinal da cruz legítimo, cósmico, que vai sim proteger o teu campo, que vai sim te trazer benefícios de blindagem de campo eletromagnético. São Cipriano era um mago negro, isso conta na biografia de São Cipriano, se converteu ao cristianismo por descobrir o poder dessa simbologia, porque não conseguia acessar um campo de uma menina que fazia repetidamente o sinal da cruz cósmico com a simbologia correta, e ele via, como ele tinha capacidade de vidência, ele via o campo delas criar uma blindagem, e que os encantos, as magias dele eram direcionados para ela e batiam nesse campo e se desfaleciam. A força do símbolo. Ferramenta muito poderosa. O Fê falou sobre a questão dessa geometria sagrada, que é um conceito que aprofunda bastante nos cursos, e também tem outras fontes, né, para reabastecer, proteger, expandir o campo, como por exemplo conexão com a natureza, que não é simplesmente aquela conexão de ir dar uma volta, que ela já funciona, mas feita de forma mais consciente, com uma ritualística, traz ainda mais energia. Tem também um trabalho com som, quer dizer umas poucas coisas, alguns conceitos para introduzir um pouco do que essas energias, esses rituais podem trazer para o nosso campo. Existe muita riqueza, né, David, assim, dos povos antigos, os povos da floresta, né, os xamãs, os povos da terra, os estelares, né? Então, assim, nós temos tecnologia de som, de cura, de expansão de consciência, de libertação de amarras com o uso de som, com o uso do acesso consciente à natureza, como tu falou, não é dar uma volta no bosque, que eu vou... Sim, todo mundo sabe que acessar a natureza faz bem, mas o que exatamente acontece quando eu vou acessar o elemento água, o elemento terra, o elemento fogo, o elemento ar, né? O que exatamente isso está trazendo de benefício? De que forma aquilo está atuando efetivamente na minha vida prática, na minha profissão, nas minhas relações, né? O som é uma outra ferramenta maravilhosa que nós temos, né, para nos manter em níveis altos de frequência, para expulsar energias de baixa frequência e aí consequentemente expandir mais e mais o campo. Técnicas de frequência sonora, tem bastante na internet hoje. A gente tem que cuidar um pouco, porque a internet, às vezes, nem sempre a informação que é veiculada ali, ela tem um fundo de libertação, às vezes tem um fundo de manipulação por trás, né? Pleiadianos trabalham muito com som, né? E como eu tenho essa ligação, essa conexão forte, esse propósito que eu trouxe tem a relação com os pleiadianos, eu trabalho bastante nos cursos também o som como um instrumento de cura, de libertação, de expansão de consciência. Os pleiadianos têm toda uma ligação com os povos da terra, né? Com os nativos norte-americanos, com os nativos do Brasil, na ancestralidade, com os aborígenes, e eles utilizam muito o som, como todos esses povos utilizam muito o som para... E se a gente não quiser entrar muito nessa questão do som de uma forma mais técnica, mais aprofundada, vamos falar de música. Música que te eleva, música que te faz cantar. Vamos para os ditos populares, né? Quem canta, os males espanta. Se a gente começar a prestar atenção nos ditos populares, a gente mata um monte de charada da vida. É verdade, né? Trazendo uma sabedoria dentro de uma simplicidade, né? Uma sabedoria ancestral. Nossos avós falavam isso e nossos pais nos ensinaram isso. Presta atenção num dia que tu tá borocochô, tá dirigindo o teu carro, bota um som que tu gosta, que tu curte, e aí vem as caixinhas, né? Então eu tenho que ouvir um mantra para... Não, às vezes você está afim... Tô falando que mantra é ruim, é maravilhoso. Mas talvez não seja a música que você quer naquele momento, que vai elevar a tua frequência naquele momento. Eu gosto de Queen, por exemplo. Gosto muito de Queen. Então, às vezes, quando eu estou com a minha frequência baixa, se tem uma ferramenta que eu utilizo, é botar o meu Spotify, Queen, se eu estiver no carro, e eu aumento e canto as músicas e parece que eu incorporo o Fred Mercury. Né? E vem todo o empoderamento, toda a alegria, toda a espontaneidade, toda a energia que ele traz na música, né? Toda a vitalidade. E aquilo, pronto, na hora eu vejo. É uma ferramenta que eu utilizo conscientemente. Magia, a gente falou disso alguns episódios atrás. Isso é magia. É magia. Puta, então tu está falando, Fernando, que eu botar uma música no som do carro para transformar o meu estado de ânimo do momento, eu estou me utilizando de magia? Sim,
E quanto mais consciente você for disso, mais você vai utilizar essas coisas ao teu benefício, o benefício das pessoas que te cercam, e a sua simples fato de você ser, você existir, você está beneficiando o mundo. Absolutamente. Então, mais um convite para aprofundar essas questões, se empoderar com essas ferramentas e seguir também acompanhando, né, o trabalho do Fê, que sempre compartilha informações muito profundas e práticas relacionadas a isso. Então, nos vemos no próximo episódio.